boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo, que estão nos escutando, que estão nos assistindo. Enfim, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito boa noite, bom dia, boa tarde. Enfim, hoje a gente tem uma mistura aqui bastante interessante. Eu estou em Lisboa, o Ari está em São Paulo, o Rodrigo Gomes e a Eugênia estão no Uruguai. Então a gente tem hoje temos um episódio globalizado, né, seu Ari? Exatamente, Fábio. Bem interessante aí. Mais um episódio do nosso canal, um ponto de encontro, de referência aí de grandes profissionais e de grandes empresas da nossa amada indústria de alimentos e bebidas. Hoje a gente está aqui com duas personalidades incríveis, duas pessoas incríveis e um tema fabuloso. A gente está aqui com o Rodrigo Gomes, da Golan Hemp, do Uruguai, e com a Eugênia da IAS Strategies. Fabuloso, muitíssimo obrigado por vocês disponibilizarem o tempo de vocês, tá? E tenho certeza que vai ser um prazer. Ari, muito boa noite, segue daí. É isso aí, Fábio. Mais um episódio do nosso Sabor e Saúde. Hoje com um tema muito especial que atrai muita atenção. Vamos explorar um pouco mais o cânhamo, né? E suas repercussões, né? No Brasil as coisas estão indo forte, no sentido de aprovar na área farmacêutica. Para a área de alimentos, ainda temos aí uma jornada e o Rodrigo vai nos explicar um pouco do que eles já estão fazendo lá no Uruguai, né? Inclusive, eles tiveram há pouco tempo um show, uma exposição, e já sabemos que houveram muitos brasileiros que estiveram lá visitando. Vamos saber um pouquinho mais sobre tudo isso. Rodrigo Gomes, Eugênia Muinelo, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui no canal. É isso. Ari, bueno, muchas gracias por la invitación. A Fabio también y a Eugenia, es un placer compartir esta mesa con ustedes y bueno, muy agradecido a todos la audiencia que pueda estar mirando. Seja muito bem-vindo. Muchas gracias. Bem-vindo, Gracias. Rodrigo. Bem-vindo, Gracias Eugênia. también. Bom, Muchas gracias de nuevo por la invitación. para os nossos Graças a nós ouvintes. outros. Eugênia, para quem não viu o primeiro episódio, nós já temos um episódio gravado com a Eugênia, fantástico. Enfim, eu vou, se calhar, vou deixar até nos comentários do próximo deste vídeo, vou deixar o antigo para quem quiser ver, porque vale a pena também. Ari, se me permite, gostaria de começar aqui então. Vai lá, Fábio, pode começar. Eu vou procurar fazer perguntas envolvendo, obviamente, o Rodrigo e a Eugênia. E aí o Rodrigo e a Eugênia se intercalam aí da melhor forma que acharem. Rodrigo, é impossível não te perguntar como que surgiu a ideia de Golan, eh, como que partiu tudo e as consequências de tudo isto em tu vida e tudo isto. Conta-nos um pouquito a história de Golan, por favor. Fabio, bueno, voy a hacer un resumen más cortito de lo que es la historia de Golan. Con mi socio, que somos los dos de Paysandú, que es una ciudad pequeña al noroeste de Uruguay. Los dos vinimos a estudiar a Montevideo y bueno, por distintas profesiones, yo soy abogado y él trabaja en comercio exterior, requirieron de nuestros servicios para asesorar empresas que venían a este mundo del cannabis. En el medio nos dimos cuenta de que todas las personas y todas las empresas estaban enfocadas en lo que es el CBD, la extracción de CBD, que es un cannabinoide que viene de la misma planta, pero bueno, nosotros vimos que había un potencial muy grande en los alimentos y vimos que Uruguay también, además de la legislación, tenía todos los recursos, tanto humanos como de maquinaria, para poder producir a gran escala granos de cáñamo, que en definitiva son los insumos que nosotros usamos para producir nuestros alimentos. Y bueno, desde ahí hace 5 años que estamos trabajando en ello, hay mucha regulación de por medio, tuvimos que sacar varias licencias y por fin este año pudimos lanzar al mercado los 3 primeros productos.
¿Cuánto tiempo entre lo inicio del planeamiento hasta que se concretizase las primeras producciones, Rodrigo? Mucho más tiempo del que nos gustaría, en realidad. La primera licencia la obtuvimos de cultivo, la obtuvimos en el 2019. Ese año, como llegó un poco tarde en lo que es el periodo de que se cultiva esta planta en Uruguay, recién en el 2020 pudimos hacer nuestro primer cultivo y durante eso, los primeros 3 años nos enfocamos en estabilizar ese cultivo y tener un rendimiento adecuado. Y bueno, a partir de ahí, del tercer año que logramos este objetivo, ahí fue, bueno, todo mucho más, no te diría sencillo, pero más divertido. Y bueno, en conjunto con la Universidad Católica de Uruguay, estudiamos lo que es la semilla y las distintas posibilidades de producir alimentos. Y bueno, en ese camino seguimos investigando y produciendo alimentos. Y por fin en 2023 pudimos lanzar en góndola, en el mercado, los 3 primeros productos, que fue hace unos 5 meses. Fantástico, estupendo. Muito En interessante. este camino, interesantísimo. En este camino, Eugênia, em termos de regulatório, para que se estabeleça uma empresa como esta produtora, de qualquer que seja o tipo de produtos que tenha com este tipo de matéria-prima, em termos regulatórios, imagino que as demandas são muito grandes, não? Sí, la É, demanda es bien fuerte. Sí, Ari. não, eu ia comentar que falamos em português, né? Tá. Tá bem. Vale a pena ressaltar que os países que aprovaram na região o uso de cannabis como ingrediente em alimentos fizeram a aprovação para a semente de cânhamo que tem sido obtida da planta de cannabis ativo. Tá? Então, Uhum. nos últimos 3 anos, em termos regulatórios, tornou-se bem mais acessível a comercialização, porque foram quase 9 países que já aprovaram o uso do cannabis como ingrediente alimentar. E mais exatamente o uso da semente, da proteína e do óleo. Então, mesmo foi no começo, foi no ano 2015, que foi o Chile que aprovou a regulamentação, mas eles aprovaram só o uso de óleo, e foi recém este ano, após vários anos mais tarde, que eles aprovaram o uso de os outros derivados. E depois foi assim um caminho bem interessante, mas na verdade no mercado ainda não tem muitas indústrias produzindo aqueles produtos, porque tem aquela aprovação que já está no México, no Paraguai, na Costa Rica, Colômbia, bem recentemente na Argentina também, mas ainda não tem muita indústria comercializando aqueles produtos no mercado. Mas se sabe que a tendência vai acrescentando, porque Claro. mesmo agora, com tudo que já se sabe da propriedade nutricional do produto e com aquela tendência de plant-based, é uma opção bem interessante para os consumidores. Claro. Eugênia, Agora, Fábio, só para completar, né? claro. Esse desenvolvimento, ele anda lento porque está no começo, é mais pelo fato de que muitos países ainda não têm legislação ou porque não tem produto suficiente para ser convertido em produto ao consumidor? Eu acho que o consumidor tem interesse, tem muita indústria com interesse, mas eu acho que tem uma parte da autoridade regulamentar que está ficando com um pouco de medo de passar para um lado ou para outro. Eu acho que vai um pouco mais falta de informação e falta de estudo. Perfeito, perfeito. Mas, assim, eu acho que é Diga. mais falta de entendimento do que o interesse do consumidor. Eu tenho certeza que é isso, porque seguramente a parte de segurança e eficácia está comprovado, né? É muito mais quebrar uma barreira, quebrar digamos, um status quo anterior e passar para uma nova situação, né? Mesmo Fábio, na União Europeia, ainda já não é mais um novo alimento, não é um novel food. A Ah, semente, o óleo, a proteína de cânhamo já é um alimento comum. Então, para já, isso que
Já passou para a por América isso. Latina, é isso, já passou e já Tá. nem fica na lista de novel foods. Uhum. Então, isso que é bem considerado também para as autoridades na região. E acho que isso ajudou também que as regulamentações foram aprovadas nos últimos 3, 4 anos. Perfeito. Vai lá, Fábio. Não, eu tenho uma dúvida que envolve, na verdade, envolve o Rodrigo e a Eugênia também, que é o seguinte: a primeira dúvida, Rodrigo, a Golan produz, obviamente, ela usa matéria-prima, mas ela produz a própria matéria-prima ou ela compra a matéria-prima de alguns associados ou de alguns produtores? Esta seria a primeira dúvida. E a segunda dúvida é que no seu processo você obviamente aproveita sementes para você produzir as proteínas, tudo isso. E o restante do produto, o que é feito ou o que poderia ser feito, o Rodrigo? Bueno, respecto a la primera pregunta, nosotros nos encontramos que en Uruguay no había productores de semilla de cáñamo, por lo cual tuvimos que hacer ese camino y producir nosotros mismos nuestras propias semillas. Si bien la parte de la producción, el área de la producción fue lo primero que se legalizó y también se aprobaron qué productos se podrían formular a nivel general, a nivel de ley, en el área reglamentaria, que es más pequeño, que es aquí en Uruguay funciona a nivel municipal, no estaba reglamentado específicamente cada uno de los productos y como ustedes comentan, no había una autoridad que se animara a poner la firma y a decir, bueno, habilito estos productos a base de semilla de cáñamo. Por lo cual, eso hizo que el camino se hiciera un poquito más largo de lo que nosotros teníamos planificado. Actualmente, nosotros cultivamos toda la materia prima que utilizamos, pero ya estamos en camino de diversificar la producción a través de productores regionales. Para eso hicimos un acuerdo con una empresa que se llama Simpla, que son 2 agrónomos que nos van a nuclear varios productores, los cuales a través de un contrato producen exclusivamente para nosotros. A su vez también tenemos un proveedor americano con el cual estamos conversando porque este es un cultivo que es por temporada y por lo tanto a veces es difícil planificar en octubre y noviembre, que es la fecha de cultivo, la demanda que vamos a tener el año siguiente. Entonces debemos tener una puerta de escape en caso de que la demanda supere lo que nosotros cultivamos o proyectamos que vamos a necesitar. Más actualmente nos estamos proveyendo nosotros mismos y la idea es igualmente seguir con nuestros cultivos y encontrar proveedores serios con los cuales podamos trabajar y que nos brinden materia prima de calidad, que es la que nosotros necesitamos para introducir a nuestra planta industrial. Desculpe te perguntar, mas realmente não é uma dúvida, não conheço. Mas, por exemplo, de la planta, quando você cultiva a planta, você tem a planta como um todo, e de esta planta você pode tirar das semillas, as sementes e todo o resto. Mas hoje todo o resto não se aproveita. Então, no caso... No, disculpa que me faltó la Sí. segunda parte de la pregunta. Para ese caso, nosotros trabajamos apuntando a trabajar en lo que se llama clave circular o economía circular, de aprovechar al máximo cada uno de los recursos. Es para eso que, por ejemplo, en nuestro proceso industrial para el aceite y la proteína utilizamos toda la semilla, pero en lo que es la semilla descascarada o hemhertz, la cáscara se desperdicia y ahora estamos formulando un suplemento dietario que incluya lo que es la cáscara, que tiene mucha fibra alimentaria que mucha gente necesita. A su vez, respecto al resto de la planta, hasta ahora únicamente hemos hecho estudios con el tallo o la fibra que se le llama también, que es la parte de la planta que se deja actualmente en el campo. Estamos investigando en diversos caminos para poder aprovecharla. Actualmente tenemos un proyecto que incluye bioconstrucción, captura de carbono y también la posibilidad de utilizarlo para la creación o fabricación de energía a través de pellets. Wow. En un proyecto anterior, también con la Universidad Católica del Uruguay,
lo hicimos con el objetivo de fabricar carbón activado, con el fin de ese carbón activado también utilizarlo en nuestra industria y poder filtrar uno de los nuevos productos que le contaré más adelante. Que Interessante. tem bastante coisa aí envolvida, né? Não é um processo tão simples assim, né? As pessoas acham que é só plantar, colher e processar, né? Mas tem muitos detalhes, né? É muito interessante a história de vocês. La verdad que ha llevado un desarrollo, nos ha costado mucho trabajo, pero estamos muy entusiasmados porque cada vez más hay descubrimientos nuevos que nos impulsan a nuevos productos o nuevos procesos para mejorar la calidad de nuestros productos o el medio ambiente en el que estamos, en el que cultivamos y en el que industrializamos. Que eso es muy importante también para nosotros. Claro, claro, é como você mencionou, né? É um sistema circular, né? Então se aproveita tudo e procura-se não agredir o meio ambiente em nenhuma das partes, né? Tem que estar bem sustentável, bem dentro das regras do ESG, né? Não sei se em espanhol é ESG mesmo, Eugênia? Ah, Environment, Social e Governance. Ambiente, social e governabilidade. es. É ESG, né? Tá Ô, bom. Eugênio, em termos de aprovação, por exemplo, a Golan, vamos supor que houvesse a Golan do Brasil, ou a Golan do Chile, ou a Golan do Peru, enfim, em termos de produção, já está mais ou menos homogeneizado isso, ou não? Por favor, ¿podrías repetirme la pregunta? Em termos regulatórios, você poder produzir no Uruguai os produtos que a Golan produz. Vamos supor que a Golan quisesse produzir no Peru, ou no Chile, ou no Brasil, enfim. Em termos regulatórios, Eugênia, está tudo mais ou menos homogeneizado ou não? Não. Como você já Nada. sabe, na América Latina, a falta de harmonização regulatória ainda é um gap aí. Mas tem alguns países, por exemplo, no caso do Chile, tem aprovação para o uso, a comercialização da semente, do óleo, mas os processos são bem diferentes em todos os países. Por exemplo, algo que é bem similar e que tem um consenso de que o limite de THC na semente seja de 1%. E na maioria dos países eles estão entendendo aquele mesmo limite para o produto final. Mas tem alguns casos aqui no Uruguai e em alguns outros países que eles ainda têm outro limite para produto final, como seja um suplemento alimentar, por exemplo. Que aí é onde fica a importância de entender qual é a diferença daqueles princípios ativos que tem o cannabis. Sim. Tanto THC, que para quem não conhece, o tetraidrocannabinol, e o CBD, que é o canabidiol, são os canabinoides que são mais conhecidos que tem a planta de cannabis. Existem, acho que mais de 400 princípios ativos que tem a planta, sim? Mas aproximadamente tem mais de 60, 70 canabinoides e aqueles dois que são os mais conhecidos. Só que aquele THC é aquele que tem a propriedade psicoativa e que é o responsável pela maior parte dos efeitos terapêuticos, enquanto o CBD não possui aquela propriedade psicoativa, mas tem efeitos terapêuticos também. É por isso que os extratos, mesmo o extrato de CBD, não pode ser utilizado em alimentos, nem como suplemento alimentar. Nem na América Latina, nem na Europa, nem nos Estados Unidos. Que hoje eu li um artigo que está falando que nos Estados Unidos eles estão tentando aprovar o uso de extrato de CBD como suplemento alimentar. Então, aí é a base de que o que pode ser aprovado como ingrediente alimentar, a semente, a farinha, a proteína e o óleo. Olha, Isso. E se a Golan quisesse se expandir pela América Latina, já tem países com regulamentação, como já falei no caso do Chile, México, Paraguai,
Colômbia, Costa Rica, Equador também e na Argentina, que foi aprovado no mês passado. De todos esses países, eu acho que no Equador é onde você vai encontrar a maior quantidade de produtos que são comercializados legalmente, porque estão na base de dados da autoridade, e tem desde chocolate, cerveja, bebidas, hambúrgueres vegetarianos, tem muita variedade de produtos. Mas o processo de registro em todos os países é diferente. Isso vai acontecer com produtos deles e com qualquer outro alimento, que ao não ter harmonização na região, vai precisar de fazer o processo desde zero em todos os países. A minha pergunta Complexo, aqui, né? Rodrigo. Rodrigo, você vai sofrer um pouquinho para expandir em termos de América Latina, então. Sí, totalmente. Actualmente estamos en el proceso de internacionalizar la marca. Y bueno, parte de ese trabajo es ver en qué países hay oportunidad y también en qué países hay la posibilidad de vender. Por ejemplo, en Brasil nos hemos encontrado con una barrera muy grande de que Sí. los alimentos a base de semilla de cáñamo se encuentran en la misma categoría que todos los productos derivados del cannabis. Por lo cual, bueno, Eugenia nos ayudará un poco más, pero hay una traba muy grande que nos impide vender como si fuera cualquier otro alimento. Mas, Rodrigo, vocês têm alguma preferência no caminho, no primeiro caminho, no caminho inicial, né, mais na área de alimentos ou mais na área de medicamentos? Nosotros consideramos que lo que producimos se trata de alimentos, por lo menos los que tenemos hasta ahora. Si bien te comentaba que probablemente hagamos un suplemento de fibra, pero nosotros consideramos que estos tres que producimos ahora son alimentos y por lo tanto deberían tener el mismo tratamiento, incluso más favorable, ya que actualmente existen ciertos alimentos que no son tan beneficiosos para la salud como este y sin embargo tienen un tratamiento mucho más benévolo o beneficioso que el que tenemos nosotros ahora. Que lo que nosotros queremos brindar es un alimento con una calidad nutricional brutal para ayudar a las personas que lo consuman a un mejor bienestar y una vida más saludable. Interessante isso. Mas realmente as barreiras são muito grandes, porque, como comentou a Eugênia no começo, as pessoas têm uma reação natural, né? Por desconhecimento, por achar que isso é uma coisa que nunca existiu e que deverá continuar não existindo, e é um processo de inovação, e toda inovação obriga a quebra de um paradigma, né? Então tem que mudar as coisas, né? E precisa haver pessoas como você e o seu sócio, né? Um advogado e um homem de comércio exterior trazerem uma visão externa para poder mudar o panorama, né? Isso é um grande desafio e é um ato de muita coragem. Né, Fábio? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu acho que. Mas eu também vejo um caminho, olhando, quando a gente olha. Eu escrevo diariamente meus posts lá, enfim, sobre os lançamentos, sobre o mercado, e eu nem posto muito sobre esse tipo de produto, porque é um tipo de produto que ainda não está liberado em todos os lugares, então às vezes eu evito. Mas olhando para o tanto de produtos que temos hoje nos Estados Unidos, mercado canadense e tudo isso, enfim, a gente vê o tamanho da potencialidade que tem isso tudo, né? Então, acho que vocês estão num caminho, certamente vocês estão num caminho de sucesso. E eu tenho algumas outras dúvidas, enfim, se o Ari me permitir. Nós não falamos ainda, Rodrigo, quais produtos hoje a Golan está produzindo inicialmente, né? Essa é a primeira pergunta. E a outra pergunta até pode ser para você ou para a Eugênia, mas no comentário passado da Eugênia me ficou uma dúvida. Nós temos os princípios ativos, por exemplo, você tem o THC, você tem o CBD, enfim. Mas, por exemplo, quando um dos produtos que eu sei que a Golan produz é um óleo comestível, correto, Rodrigo? Sí, correcto. Sim. Qual a diferença? Porque, por exemplo, você tem o óleo extraído das sementes
Mas você também tem o óleo extraído das folhas, correto? Sí, más que nada de las flores o de la biomasa que se denomina a todo el conjunto de flores con el resto de la planta. Todo combinado. Tá. E a porcentagem, por exemplo, que tem ou que pode haver nesse óleo que é comestível, ela é diferente do óleo que é usado em termos farmacêuticos. Sí, bueno, empiezo por la primera parte de la pregunta. Sí. Nosotros comenzamos con la producción de los 3 productos básicos que se componen por la proteína de cáñamo, que también en otros lugares se la denomina harina, pero aquí el Reglamento Nacional de Bromatología la denomina proteína por su alto contenido de proteínas. El aceite, que es el otro derivado, cuando se prensa en frío la semilla, por un lado sale la proteína y por otro lado el aceite. El aceite es puramente hecho con semillas de cáñamo. Y Sí. luego la semilla descascarada que hablábamos recién. Existe una gran confusión respecto a lo que es el aceite comestible en comparación con lo que es extractos de lo que pueden ser hojas o lo que pueden ser incluso las flores. Sim. Muchas veces se le llama aceite porque estos extractos, para vehiculizarlos o para incluirlos, lo incluyen en aceite, que muchas veces utilizan incluso este aceite para que la persona pueda consumirlo a través de. Pero son simplemente extracciones de, de THC o de CBD o de todos los cannabinoides que sacan a partir de la flor, que es otro tipo de planta de cannabis sativa para la cual se utiliza esto. Nuestra planta, o la que nosotros utilizamos, es una planta monoica. Esto quiere decir que tiene la flor masculina y la flor femenina dentro de la misma planta. Y no llega a formarse una flor grande como son quienes cultivan para los otros propósitos, que también solamente utilizan flores femeninas y por eso se forma lo que se le llama el cogollo, que es esa flor grande que todos vemos en la televisión. Rodrigo, uma curiosidade, qual é o tempo do ciclo do cânhamo? Bueno, es algo que todavía estamos observando. Entendemos que, bueno, con la experiencia que hemos tenido hasta ahora, que la fecha óptima de cultivo es diciembre, principios de diciembre o fines de noviembre, y la fecha óptima de cosecha es fines de febrero, por lo Wow. cual entendemos que más o menos son 3 meses en lo que es un cultivo de verano acá en Uruguay. E será que há alguma possibilidade de fazer 2 cultivos por ano? Entiendo que en Uruguay no es posible, o por lo menos no con las variedades genéticas que existen actualmente. Sé que países que están más hacia el norte que nosotros lo han hecho, pero en Uruguay, con la experiencia que hemos tenido hasta ahora y con la genética, las semillas que hay actualmente, no lo veo posible. E considerando as condições climáticas do país, né? Exacto, y sobre todo la latitud. Também a latitude. Sí. Interessante, né? Para ver que não é uma coisa tão simples assim, né? Porque, por exemplo, aqui no Brasil, nós podemos plantar banana em qualquer lugar, né? E o cânhamo não pode. Tá bom. Fábio, vamos lá. Vamos lá. Eugênia, conta pra gente o que vem por aí que você está sabendo e que ninguém mais está sabendo, enfim, em termos regulatórios. Pois bem, no caso do cânhamo, eu acho que vai continuar aí alguns desenvolvimentos em outros países da região. Possivelmente estamos esperando que no Brasil trabalhem nisso. Eu lembro que alguns meses atrás, quando eu estive lá em São Paulo, aí a Anvisa apresentou algum interesse sobre uma conversa que tivemos sobre o uso de cânhamo, e eu acho que é o mercado mais esperado na região, sim. Mas a importância, eu acho que não é só do cânhamo, é a tendência de plant-based, e o cânhamo aí vai ser um jogador bem importante, especialmente o que falei antes, o conteúdo nutricional,
Em que termos de uma proteínas, desculpa te cortar. Em termos de proteínas, qual a porcentagem? Rodrigo ou Eugênio, não sei. La semilla de cáñamo en sí tiene más de 20% de proteínas, depende de la variedad, ahí cercano a 30. Y después, bueno, la proteína de cáñamo existe entre 30 y 50 con el tipo de prensado que nosotros hacemos. Después hay otros métodos para extraer proteínas a mayor porcentaje. Lo importante no es solo la cantidad de proteínas que tiene esta semilla, sino la calidad de la proteína. Es una proteína de muy fácil absorción para el cuerpo humano, a diferencia de otras de origen vegetal, y a su vez contiene todos los aminoácidos esenciales, que son aquellos que el cuerpo humano no puede fabricar por sí mismo. Entonces, no es solo importante la cantidad, sino la calidad. E em termos de aftertaste, por exemplo, se você faz um hambúrguer com uma proteína de cânhamo comparado com uma proteína de trigo, uma proteína de soja, ou uma proteína de ervilha, ou qualquer outra que seja, em termos de sabor, a de cânhamo ela tem algum residual diferenciado ou é mais neutro? De hecho, la proteína es de los tres productos el más neutro de los tres, y tampoco yo lo que he visto bueno, de restaurantes que cocinan con nuestra proteína y formulan hamburguesas, tampoco la proporción que le agregan no es tan importante como para que el cliente o el consumidor diga, bueno, este sabor es a proteína de caña. Ok. Por lo tanto, entendemos que al ser neutro combina con muchísimas preparaciones y es muy versátil para que cualquier consumidor en su casa o en un restaurante lo pueda consumir. Ok. Muito bom. Muito bom. Ari, vai daí. Bom, agora vamos fazer uma pergunta muito pessoal, né? Quando eu vou no Uruguai, eu gosto muito de comer o fainá, né? Que é feito de garbanço. E eu posso fazer um fainá de cânhamo? Eu consigo Eh, fazer? La verdad que esa respuesta no me gustaría respondértela sin intentarlo, pero si me dan una semana, lo puedo intentar y en el próximo episodio o en algún episodio posterior lo pueden comentar y le podré decir con propiedad si se puede. Yo creo que sí, pero no lo puedo decir con autoridad. Tá vendo? Não, é mais uma questão de preferência pessoal, né? Eu gosto muito. Então, se ficar bom, eu já vou comprar uma passagem e vou visitar o Uruguai para comer um fainá de cânhamo. Te esperamos por aquí, Ari, encantados. Tá bem, tá bem, tá bem. Fábio, acho que nós temos aqui muitas perguntas, né? E realmente eu me sinto talvez um pouco preparado para tanta informação nova, né? Então vocês estão trazendo muita informação nova, né? É uma responsabilidade muito grande da nossa parte, porque certamente quando você faz o comentário sobre esse tema, geram-se muitas perguntas, né? Então, a pergunta que eu faria aqui nesse momento é se tem algum tema que nós não exploramos e que você, Rodrigo, gostaria de fazer um comentário adicional, e Eugênia também fique à vontade na área regulatória. Bueno, de mi parte, bueno, comentarles que sí, que si bien en el área de legislación macro o general, el cáñamo se ha ido habilitando en diferentes países, aún falta el impulso de la industria, de las empresas, que traccionen y soliciten, como nos sucedió a nosotros en Uruguay. Nosotros, entiendo, obviamente en Uruguay, y entiendo que en Latinoamérica también, somos los primeros en producir, industrializar y comercializar con marca propia, consumidor final, estos productos. Y no es que no haya oportunidad o que no haya clientes que así lo quieran, es que son tantas las dificultades y las trabas que muchas personas o empresas terminan quedando por el camino. Pero mi reflexión o lo que les quiero dejar es que nosotros vamos a seguir intentándolo en el resto de los países como hicimos en Uruguay,
y animo a otras empresas o a otras personas que sea en una parte de este camino o en toda la cadena, también lo hagan para así poder dar más visibilidad y más apoyo a este alimento o superalimento que es muy importante para todas las personas. Eu acho que isso, inclusive, é uma garantia, porque nós temos, sabemos que em 2050 vai ter uma população aí de 10 bilhões de pessoas, né? E nós precisamos ter comida suficiente, de boa qualidade e com preço que a gente possa pagar, né? E eu tenho a certeza de que novos cultivos são realmente a resposta necessária para garantir essa segurança alimentar, né? Então, acho que o trabalho que vocês fazem é um trabalho muito importante, apesar de novo, apesar de ser um trabalho que exige muito esforço, muita coragem e talvez até muita paciência, mas é um trabalho que tem que ser feito, né? Não sei, Ori, Fábio, se você quer comentar não, alguma coisa. eu tenho sim. Inclusive, o comentário vem do seu comentário. Eu não Tá bom. sei se o Rodrigo tem essa informação ou a Eugênia. É, a comparação é assim, já que você falou disso, por hectare, eu não sei se vai, se vou ser claro na minha pergunta, Rodrigo. Mas, por exemplo, se você pega 1 hectare de terra e cultiva soja ou trigo ou qualquer outro tipo de vegetal de fonte e que seja que tenha fonte proteica, Uhum. quando você compara esse cultivo com o cultivo do cânhamo, você tem algum dado sobre o rendimento ou a diferença de rendimento do que gera em proteína 1 hectare de plantação de cânhamo comparado a 1 hectare de plantação de trigo ou de qualquer outra fonte? Talvez Rodrigo, esse seja um ponto importante, né, quando a gente pensa nisso que o Ari comentou. Rodrigo, antes de você responder, eu quero fazer um comentário. Eu nunca vi uma pergunta tão difícil como essa. Mas Mas acho que faz sentido, não? Dentro do que você comentou, Ari, eu acho que é importante também, né, tá. essa análise, né? Eu acho que você está querendo ser um produtor de cânhamo, hein, Fábio? Não. Eu não sei quando o Rodrigo pretende vir para Portugal, mas não tem problema. Podemos. Tá bom. Já temos a assessoria da Eugênia, não tem problema. Tá bom. Não, agora voltando, você tem alguma ideia de produtividade, Rodrigo? Sí, bueno, esa pregunta tan difícil se la quería regalar a Eugenia, pero bueno, me voy a animar Coitada da Eugênia, ela é regulatória, ela não é agrônoma. Fabio, sinceramente y personalmente nos es muy difícil poder responderte esa pregunta porque en cada temporada de cultivo, ya sea por las inclemencias del tiempo o por los aprendizajes respecto al cultivo anterior, Claro, nos ha cambiado el rendimiento y aún, si bien hemos mejorado muchísimo, aún no hemos llegado al rendimiento óptimo de las variedades que cultivamos, sim, ya que todas son variedades pensadas para el área norte del mundo y recién están siendo experimentadas en la latitud sur, por lo cual todavía estamos en ese aprendizaje de encontrar la mejor variedad que se adapte a nuestro suelo, a nuestra latitud, a nuestra humedad, y a por lo tudo. tanto hacer la comparación podría sonar un poco engañosa, ya que creo que en soja o en el resto de los cultivos que se plantean, con todo el paquete agroquímico, etcétera, Sim, que existe, los rendimientos ya están determinados, por así decirlo. Y claro. lo único Claro. que hace la diferencia o la variable que diferencia es el suelo y, bueno, y la cantidad de lluvia que reciba ese cultivo. Yo creo que nuestro cultivo lo manejan muchas variables
y de verdad no me animaría a decirte en ese sentido. Nosotros recién estos años estamos haciendo ese estudio, más que nada para poder presentarle al productor que actualmente produce soja, canola o trigo, bueno, trigo es de invierno, para que salga del cultivo tradicional y se Se dirija a cambie plantar cáñamo. para... Exacto. Recién estamos en la ecuación económica para poder presentarle una alternativa al productor bueno, que sea atractiva para él también. Y es por eso, también enganchado, que queremos darle un valor a la fibra que queda en el campo para que el productor no solo nos venda a nosotros la semilla, sino que tenga una salida comercial a ese tallo o a esa fibra. Outro. Talvez exista algum cultivo que possa ser combinado com um ciclo diferente do cânhamo, né? Então, num ano, fazer um ciclo de cânhamo e um ciclo de algum outro cultivo, né? Para poder facilitar a entrada do cânhamo como um produto regular, de produção regular, né? Sí, exacto. Nosotros actualmente planteamos al productor que únicamente utilice la chacra o el campo para plantar cáñamo en los meses de verano y que luego haga otro cultivo o haga ganadería, engorde ganado, Assim, que eso creemos que puede ser muy bueno para ambas partes, ya que claro. el cáñamo, la planta de cáñamo, ayuda a regenerar el suelo y a su vez, bueno, el ganado también ayuda a aportar nutrientes a lo que es el suelo. Bem interessante. Eugênia, você gostaria de falar mais alguma coisa sobre o regulatório? Eu já vou fazer aqui um spoiler, né? A gente vai fazer mais uma entrevista aqui, um episódio mais específico de regulatório, né? Mas se você quiser fazer algum comentário aqui, né? Já que nós temos aqui a presença do Rodrigo Gomes, que é um produtor, né? Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Não, é só fazer um comentário, o que comentou o Rodrigo. Eu acho que é bem importante, porque outra das tendências ainda continua sendo a sustentabilidade em alimentos. Então, poder ter em conta isso, fazer o uso inteiro da planta para diferentes usos, é tudo que o consumidor também está procurando. Não é só, tipo, o clean label, que seja sem glúten, mesmo o cânhamo é bem importante porque entra nessa categoria. Então, fica tudo bem alinhado com as tendências que já foram para esse ano que aconteceu, mas que também está se esperando para o ano próximo. Clean label, sustentabilidade, alimentos sem glúten, vai tudo em linha com o que a tendência está marcando. Interessante, bem interessante. Fábio, eu acho que agora eu vou fazer aquele convite para o Rodrigo, daquela assinatura importante, Na hora. né? O Tá que na você hora, né? acha? Então Tá na hora. eu até vou fazer em portunhol aí para o Rodrigo entender. Rodrigo, acá temos uma regra muito importante. Para temas como este del cáñamo, las personas que vienen acá tienen que firmar un cheque en blanco, un cheque sin ninguna cifra. Y ahora le estoy invitando a firmar el cheque. Não, eu vou explicar. Fábio, explica o cheque aí. O cheque em branco você paga, Rodrigo, volvendo a gravar outro episódio com nós outros. Por isso o Reni está cá hoje. Está pagando uma deuda. Sin ninguna duda, me encantaría dejar ya firmado este cheque y bueno, totalmente a disposición para poder conversar con ustedes. La verdad que es un placer y bueno, a nosotros nos encanta también poder contar lo que hicimos, lo que hemos hecho Claro, y claro. compartirlo con quizá otras personas que estén en el mismo camino o que simplemente les guste escuchar, no sé si una linda historia, pero es nuestra historia, de la cual nosotros estamos muy orgullosos.
No, déjame aprovechar y te preguntar, lo que viene de innovaciones por el año de 2024, Rodrigo, ¿puede ya nos hablar un poco? Ele já tem um spoiler aí. Sí, claro. Siempre vamos a dejar algún adelanto para la audiencia. Nosotros, nuestra idea es seguir innovando. Entendemos que ya hay empresas que producen lo que nosotros hacemos, por eso tenemos que diferenciarnos. Y bueno, estamos con varios proyectos en cuanto a la innovación en productos y en procesos. Les voy a hablar de los productos, que es lo que el consumidor más quiere. Bueno, en esta Expo Cannabis lanzamos un café, que es café con cáñamo, que tiene 10% de café, 10% de semillas de cáñamo tostadas y 90% de café en su versión molido y en grano. Y la verdad que fue un éxito rotundo. Y bueno, prontamente les voy a adelantar en lo que venimos, así no se sorprenden. Vamos a tener una granola, una bebida vegetal, la hamburguesa, que bueno, que Ari quería saber cómo era el sabor, y también una barra de cereal. Esos son los Uau. que actualmente ya estamos trabajando en conjunto con la ANI, que es la agencia de innovación acá en Uruguay, y con el LATU, que es el Laboratorio Latu. Tecnológico del Estado. En conjunto con ellos estamos trabajando en la fabricación de estos 3 nuevos productos, así como ver la utilización de toda la planta para que no haya ningún desperdicio, y también medir la captura de carbono. Mucho trabajo, entonces. Se me permite, Rodrigo, vou te pedir outra coisa além do cheque em blanco. Me mande fotos destes produtos quando obviamente for possível, porque gostaria de publicar em meus posts diários de LinkedIn como novidades de lançamentos e tudo isso. Seria um prazer para mim. No, y si hay fotos de la gente consumiendo el café con el Sim, o cáñamo, café é muito interessante. también acá podemos hacer una promoción. Sería muy Exactamente. interesante, sería muy interesante. É isto. Bom, Excelente. Claro que sí. Voy a estar compartiendo fotos de lo que fue, bueno, justamente Expo Cannabis Uruguay, que fue este fin de semana, donde lanzamos el café. Y aprovecho a agradecerles que nos dieron un premio con las semillas de cáñamo descascaradas. Ganamos el mejor producto de la uau, Expo. Así que bueno, quería aprovechar para agradecerles a este grupo de Expo Cannabis, que también son pioneros en Uruguay, en la región, con esta clase de ferias. Y sí, claro, les voy a estar mandando avances de cada nuevo producto, sí, y también por favor. material que recogimos en la feria de personas que estaban degustando por primera vez este café. Por É favor, isso é muito interessante. impossível não perguntar. Rodrigo, em termos de sabor, o café tem alguma nota diferente por ter o cânhamo? Não. ¿Se Sí, complementou? sí. Hicimos distintas formulaciones para poder probarlo. Al 5% de concentración de semillas de cáñamo no se notaba, o por lo menos para mí, la diferencia, pero por encima de 10% se le siente como un sabor a almendras o a nuez, Uau, pecan, que la uau, verdad que quizá no es tan notorio que sea cáñamo, pero probando el mismo café hecho puro o con semillas de cáñamo, al mismo tiempo se puede notar una diferencia. La verdad que la gente quedó encantada, y bueno, nosotros también. Eu experimentei e ia falar isso, que tava tem assim bom. uma nota tipo de amendoim, é bem legal, sim. Eugênio, agora eu imagino em termos regulatórios, porque café já é uma indústria extremamente rigorosa para registros e para mesclas e tudo isso. Eu imagino que para café tenha sido realmente uma mágica conseguir fazer isso tudo, né? E assim, o produto continuou sendo chamado café moído, enfim, ele manteve o claim dele normal.
Nosotros le pusimos café con cáñamo porque en sí es más que nada un café y tiene un agregado de cáñamo para realmente que el público pueda entender lo que es sin decir que es café de cáñamo o cáñamo, no sé qué. Nos gusta mantener la realidad del producto que en sí es café con cáñamo. Com cânhamo. Em termos regulatórios, passou isso. En términos regulatorios, creemos que es de esa forma. Estamos en el proceso, solicitamos una autorización especial para poder mostrarlo evento, y né? lanzarlo en el evento, pero estamos en el proceso de habilitación con la Intendencia de Canelones, que es donde está nuestra planta industrial. Maravilha, Bom, maravilha. Fábio, Todo seu aí, Ari. vamos pedir ao Rodrigo e ao Eugênio para deixarem uma mensagem para os nossos ouvintes. Vamos lá. Antes disso, eu queria agradecê-los, enfim, ao Rodrigo, a presença do Rodrigo, fantástico, te desejo muito sucesso, te agradeço imenso a oportunidade de ter seu tempo aqui, enfim, de estar no canal. A Eugênia, nossa sócia aí, muito obrigado, Eugênia. Vamos nos ver ainda num próximo episódio, como a Ari já falou, mas queria te agradecer imenso aí, enfim, a tua presença sempre enriquece muito a gente e desejar muito sucesso aí para vocês. E já que estamos no final do ano, né? Boas festas e bom ano novo. E para a Eugênia, talvez, acho que ainda nos falamos antes, mas para o Rodrigo, principalmente, desejo tudo de bom aí, um grande prazer. Ari, obrigado por estar aqui contigo novamente. Deixo contigo aí agora. Prometo que eu fico quieto agora. Fábio, faço como sempre minhas as suas palavras e deixo para o Rodrigo e para a Eugênia para se despedirem. Muito obrigado pela presença. Tenho absoluta certeza de que vamos ter muita gente buscando informação sobre o cânhamo, sobre o futuro dessa indústria. E, Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado. E fique à vontade para as suas palavras. E, Eugênia, eu peço a você também que siga o Rodrigo e também coloque aí as suas palavras finais. Muito obrigado, pessoal. Bueno, antes que nada, Ari, Fabio, Eugenia, agradecerles. La verdad es un placer poder estar acá y poder, bueno, conversar sobre estos temas que quizá no son tan conocidos, pero a partir de esta entrevista lo van a hacer. Mandarles un gran Seguramente. saludo a toda la audiencia y a ustedes también. Felices fiestas, feliz año y feliz Navidad. Y bueno, estoy a total disposición para charlar con ustedes y que, bueno, que puedan también compartirme los comentarios de la audiencia, ya que para nosotros es un insumo muy grande. Y bueno, por último, comentarles que vamos a trabajar muy fuerte para poder entrar en Brasil y en el resto de los países de Latinoamérica. Y bueno, en un segundo pasito, un poquito más adelante, también nos van a poder ver en Europa. Estamos trabajando muy duro y lo vamos a lograr. Así que, bueno, muchas gracias. Graças a ti, Rodrigo. Eugênia. Ari, Fábio, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Como eu sempre falo, para mim é uma honra receber um convite de profissionais da indústria como vocês, que eu admiro muito. E vamos ter mais outros episódios falando de cânhamo e de outros assuntos regulamentares na região da América Latina, que é o trabalho que eu amo fazer. E mais uma vez, obrigada. Sempre bem-vindos aqui, Rodrigo e Eugênia. O canal está sempre aberto para vocês. Fábio. Grande abraço para vocês. Grande abraço mesmo. Bom descanso a todos. Tá um friozinho aqui já é noite. Enfim, Rodrigo e Eugênia, quando vierem a Lisboa, serão muito bem-vindos. Rodrigo, quando pensar na Golan Portugal, eu tô por aqui, tá? Enfim. Tá bom. Encantado. Obrigado, pessoal. Grande abraço, gente.